Olá pessoal, sejam bem-vindos a este belo painel, o painel Eu Robô, aqui na Campus Party, o maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, um evento que mora no meu coração. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer em primeiro lugar a firma, a Globo, por conseguir, né, que eu estivesse aqui, né, apresentando esse painel. Desse outro lado, a Campus Party é um evento que eu já participei, já cobri várias vezes, e é sempre muito bom estar aqui, ouvir, aprender, conversar e agora mediando essa bela conversa com todos vocês. Inclusive, uma que é muito bacana, que a gente vai falar sobre prestação de serviço, vamos falar de eleições, falar do G1, onde eu trabalhei também, e como foi possível. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? Se a gente colocasse um jornalista para fazer um texto do resultado da eleição de cada município, mais de 5 mil jornalistas, né? Mas a iniciativa que rolou foi exatamente essa. Como é que a gente, usando todo o processo de apuração dos votos, acompanhando em tempo real o resultado das eleições, como é que a gente coloca todas essas informações o mais rápido possível na mão dos eleitores, né? Utilizando machine learning, utilizando automação e toda a qualidade do jornalismo, a precisão das informações para que seja a melhor prestação de serviço possível. Então, nós vamos falar com o pessoal de dados do G1 e com a parte de ciência dos dados, né, com um cientista de dados da TV Globo, que foi uma iniciativa que nunca rolou no país, né, no jornalismo. Então, quem está comigo hoje? Vamos revelar aqui os nossos convidados. Em primeiro lugar, vou falar do Thiago Reis, que é coordenador do G1 Dados. Tudo bem, Thiago? Tá aí já? Tudo bem, Cauê? E aí? Maravilha, o Thiago foi meu colega lá no G1, né? Muito bacana, um cara muito legal. Eu vou falar um pouquinho, vai ser aquele momento mini currículo, né? Que sempre tem que rolar, né? O Thiago Reis, ele é jornalista formado pela PUC de São Paulo, com pós em cinema documentário pela FGV. O Thiago coordena hoje o núcleo de dados, o fact-checking, o famoso fato ou fake do G1, também projetos especiais lá. Antes ele trabalhou como repórter-chefe de reportagem e editor assistente no jornal Folha de São Paulo. Venceu, entre muitos outros prêmios, o Data Journalism Awards, que é um dos principais prêmios de jornalismo de dados deste planeta Terra, desse sistema, desse satélite experimental em que vivemos. O prêmio AMB, o prêmio MPT e o prêmio Andifes também recebeu menção honrosa do Vladimir Herzog, que é o principal prêmio de direitos humanos também do jornalismo, e no prêmio Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa. Um cara premiado, um menino de ouro. Valeu, Cauê. Um prazer estar aqui com vocês na Campus Party mais uma vez. Com certeza. E agora, do outro lado, da parte técnica, para falar um pouquinho mais sobre o que há debaixo do capô dessa iniciativa, vamos falar com o Hector Jankowski, que também está com a gente aqui. Tudo bem, cara? Tudo bem aí, Cauê? Maravilha. O Hector, né, então, ele é cientista da computação, formado pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação pelo ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O Hector Jankowski é cientista de dados na TV Globo, trabalha com jornalismo de dados e desenvolve projetos com processamento de linguagem natural, que é um dos tópicos que a gente vai falar aqui hoje. Antes ele trabalhou no maior banco da América Latina na área de prevenção a fraudes e a lavagem de dinheiro. É um encantador de robôs e também, uma parte da carreira, protegeu o nosso bolso. Muito legal, hein, Hector? Bem bacana. E estou em busca dos prêmios aí que o Thiago conquistou também. O prêmio é esta conversa, senhoras e senhores. Mas, bom, vamos partir então para o nosso bate-papo. Agora, antes da gente começar, para a gente situar, porque não é todo mundo que entende como funciona uma cobertura de eleições, né? Muito menos, né, associando inteligência artificial, machine learning, automação, para poder produzir a rapidez incrível esses mais de 5 mil textos. Então, eu quero começar com você, Thiago. Me fala um pouquinho como é que é essa cobertura de eleições no G1 e como foi esse processo para chegar até a utilização desses recursos para automação de texto. Bacana, Cauê. Você sabe que é o verdadeiro caos, né? Que a redação para, Sei. Não existe editoria de economia, não existe editoria de cidades, não existe editoria nenhuma. Vira praticamente todo mundo trabalhando em eleição. A gente faz um núcleo ali de eleição, mas tem uma hora que todo mundo entra na roda. Então, assim, todo mundo tem ali, principalmente no dia da apuração, ali, que é o grande clímax da eleição, né? Todas as pessoas da redação vão para a redação. No caso da última eleição não foi assim, porque a gente tinha uma pandemia, então tinha muita gente em casa, mas todos estavam trabalhando na eleição. E quando a gente vai se preparar para esse período eleitoral, a gente sempre tenta fazer algum projeto especial diferente. O que a gente vai fazer esse ano? Vamos fazer uma
o que a gente pode mergulhar, fazer diferente para o leitor. E aí a gente já tinha uma reunião semanal que a gente conseguia. A gente tem todo esse processo de integração na Globo, né? De somos uma só Globo, todo mundo liga, somos uma só Globo, e a gente tem realmente um processo de integração com a tecnologia, e a gente faz toda semana uma reunião com o pessoal do Hector lá, que tá ali do lado ali, ele sabe bem, toda semana a gente vai lá, se encontra para trocar a figurinha e para ver o que a gente pode tocar junto. Então, assim, a gente já tinha feito alguns outros projetos juntos, com a tecnologia, com o jornalismo, projetos, enfim, sobre complexo do alemão, sobre a questão de mobilidade em São Paulo, processos que fora a eleição, e a gente pensou, o que a gente pode fazer para a eleição? E a gente tinha um desafio de fazer um texto para todas as cidades do Brasil, com resultado e mostrando quem seria o prefeito que iria governar essa cidade para os próximos 4 anos. E como você disse, a gente não ia ter uma pessoa, ou seja, 5.000 pessoas para fazer um texto para cada uma dessas cidades. E aí, nessas reuniões, surgiu a ideia de fazer, vamos automatizar esse processo, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um robô trabalhar para a gente. E aí o Hector pode contar melhor, assim, porque assim, quando você fala, vamos fazer um robô trabalhar para a gente, todo mundo fala, opa, peraí, então vamos tirar todo mundo do jornalista, vai virar só máquina aqui. Vai entrar, vai ter um monte de robô trabalhando na redação. Então acho que o Hector pode contar um pouquinho melhor como é que é esse processo, como que partiu essa questão de, vamos fazer o robô trabalhar pra gente. Vai, Hector, conta aí que acho que você consegue contar melhor do que eu como é que o robô trabalha pra gente. Até porque, pelo que eu sei aqui, né, os robôs são nossos amigos, né, Hector? Você é nosso amigo também, né? Não é essa história de acabou o jornalista, vai usar só os seus robôs aí. Não é bem por aí, né, cara? Exatamente. Quando eu entrei na Globo, nos primeiros projetos que me foi ofertado, né, foi exatamente esse processo de automatizar, de criar um robô para gerar os textos automáticos da eleição, né? Aí eu fiquei meio reticente, falei, poxa, mas o jornalismo está querendo investir nessa área, poxa, sempre eu ouço o pessoal comentar que, poxa, robô vai tirar o nosso emprego, que as máquinas não são confiáveis, que machine learning, que inteligência artificial é aquela caixa preta que você joga os dados lá e sai alguma coisa. Então, eu comecei a explorar, né? Começamos a conversar com o pessoal do jornalismo, nas reuniões semanais com o Thiago, e aí a gente descobriu, né? Existe uma área específica disso, de machine learning, chamado jornalismo automatizado, né? E a gente começou a explorar isso aí. A nossa ideia qual era? Não era, como o Thiago colocou, né? Não é a máquina substituir o humano, e sim a gente criar uma ferramenta que possibilite um auxílio ao humano, ao jornalista, à pessoa que está desenvolvendo o seu trabalho. Mas de que forma? A nossa ideia era inicialmente, como se trata de um projeto de eleição, gerar 5.000 textos num curto período de tempo é uma coisa um pouco imensurável, né? Difícil de tangibilizar e difícil até mesmo de saber quantas pessoas você aloca para esse projeto, né? Então, qual que é a ideia por trás disso? A gente quer melhorar, primeiramente, né? A informação ser assertiva e extremamente correta. Segundo, é fazer aquele trabalho maçante, repetitivo de colocar lá o nome do candidato, o nome da pessoa, a profissão dela, o patrimônio dela, que são informações repetitivas em todos os textos que você encontra, né, no caso da eleição, e liberando assim o jornalista para ele fazer atividades que realmente necessita da inteligência humana, do complemento, daquele tato, para que a informação se torne mais relevante, mais interessante e mais atrativa para o leitor, né, que vai buscar aquela informação. Inclusive, o Hector, já existia uma iniciativa, né, de um outro veículo utilizando esse tipo de automação nas Olimpíadas, né? Tinha rolado isso. Isso, Cauê. Em 2016, o Washington Post criou uma ferramenta que basicamente funcionou para as Olimpíadas, que inclusive foram aqui no Brasil, né? Qual que era a ideia deles? A cada finalização de uma competição, de uma definição de medalha, o jornal pegava aquela informação dentro do banco de dados dele, cruzava com algumas outras informações que eles já haviam coletado anteriormente e disponibilizavam e publicavam um tweet com aquelas informações. Então, saía lá, competição de tiro ao alvo, por exemplo. Medalha de ouro foi tal pessoa, medalha de prata tal, com todas as informações relevantes dessa competição. Isso tornou o trabalho do jornalista muito mais fácil, né? Porque não precisava ficar coletando aquelas informações aqui e ali, não precisava ficar conferindo se o tempo foi décimos de centésimos ou o que foi, simplesmente publicava essa informação e liberava o jornalista para que ele pudesse fazer alguma coisa mais relevante, né, mais importante e que necessitava realmente dessa interação humana. Legal, bacana. Agora, vou voltar um pouquinho para a parte editorial, para
voltando a falar com o Thiago, porque, bom, a gente tem a inteligência artificial que vai usar esse machine learning, mas a gente tem que alimentar ela a partir de um padrão, a partir de um texto base, ali para que ela consiga elencar as informações, juntar tudo e montar um texto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Thiago, porque afinal existe um padrão, né, no texto jornalístico de eleição que é seguido exatamente como o nome diz, para ter uma padronização. Eu queria que você falasse um pouco a respeito. Então a gente foi, na verdade, criou um texto base ali com algumas informações básicas ali. Então o percentual de votos daquela pessoa que ia ter ganho a eleição naquela cidade, o percentual de abstenção, o percentual de votos nulos, informações sobre o eleito, né? Então, idade, patrimônio, a profissão, se tinha superior completo, ou enfim, a escolaridade. Então, assim, essas informações, elas estavam todas disponíveis no TSE. Eles têm um repositório de dados com os mais de 500 mil candidatos que participam da eleição, e você consegue, então, ir lá, pegar esses dados e colocar nesse texto. Então, a minha ideia era, já que tinha todos esses dados, esse trabalho não ia ser eu que ia fazer, mas eu sabia todas as informações que estavam lá no TSE, então eu criei um texto base ali para mandar para o Hector, falei, Hector, se vira. Aí mais ou menos uma base do texto que a gente quer ter para todas as cidades, agora você se vira para conseguir pegar a informação de todos lá, ao mesmo tempo, em segundos, e inserir nesse texto aí. E aí a gente passou para frente, passou a bola e deixou o Hector se virar com essa tarefa aí de fazer a mágica da automação. E como é que o Hector, a partir dessa passada de bola, essa bola super simples que o Thiago cruzou para você do escanteio, praticamente um gol olímpico, como é que você fez para programar? Queria que você falasse um pouco sobre linguagem, né? Para que isso fizesse sentido, né? E falasse um pouco também sobre como funciona o jornalismo automatizado. Perfeito, Cauê. É uma bola na fogueira, né? Mas vamos lá. A partir dessa concepção de textos em formato de template, a gente começou a pesquisar dentro dessa parte de jornalismo automatizado, como eu falei anteriormente, que tipo de tecnologia, algoritmo ou solução a gente poderia utilizar. Aí eu vou falar um pouquinho da parte técnica, para quem tiver um pouco mais de curiosidade e quiser buscar depois também. O conceito primordial que a gente utilizou nesse projeto aqui foi o conceito de NLG, que basicamente é a geração de texto natural, né, de linguagem natural que você possibilita através da robotização. Existem vários formatos, né, existe o texto para o texto, né, em que você lê uma base de dados e gera um texto sem nenhuma preocupação semântica, sintática, saem verbos às vezes não tão comuns para quem é falante. Tem o imagem para texto, que você lê uma imagem, né? Você vê aquela imagem e transcreve o que está contido naquela paisagem, e tem o formato que a gente utilizou, que seria dados para texto. Então, a partir de alguns dados estruturados que você tem no seu banco de dados, você gera um texto mais robusto, com mais informações e com mais conteúdo. Legal. Agora, um pouquinho falando um pouquinho sobre processo, acho que o Thiago também pode falar sobre isso, porque, bom, na hora, né, no vucu-vucu ali, a informação sai do TSE, né, isso qualquer pessoa pode checar ali, mas afinal são mais de 5.500 municípios, e isso é entregado ali para a inteligência artificial, que puxa essas informações in natura, brutas ali, e compõe todo esse texto que depois é publicado. Aí, Thiago, bom, em primeiro lugar, tem que ter essa preocupação toda, né, com a lisura, a integridade, né, de todas essas informações que vêm direto do sistema de apuração do TSE. E, bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre também, né, não é o robozinho que vai fazer todo o trabalho, né? A gente não pode dar todos os louros para o Hector, né? Tem todo um trabalho ali de refinar, né? Casos ali que a gente dá para colocar uma manchete mais interessante, né? Também não dá para puxar toda a sardinha para o lado para o Hector, né? Vou puxar para o seu lado também. Pois é, e tem a questão, assim, a gente brinca, mas assim, como é uma coisa muito nova, às vezes é muito difícil acreditar no robô, né? Que ele vai entregar tudo certo. Então, assim, eu sei que as pessoas que estão, principalmente as pessoas aqui na campus, que estão muito envolvidas com tecnologia, parece bobeira, mas assim, é difícil você, numa estrutura jornalística muito antiga, com pessoas que estão há muitos anos trabalhando da mesma forma, acreditar que vai vir tudo certinho, bonitinho, que a gente vai precisar fazer nada. Então, primeiro, a gente montou uma mega operação
com mais de 200 jornalistas em todos os estados para, assim que esse texto entrasse no sistema, tivesse um jornalista que ia ver esse texto antes de publicar e colocar no ar. Então, assim, nenhum texto foi pro ar direto, o robô não colocou nenhum texto no ar. Sempre tinha um jornalista para ir lá, dar uma olhada, opa, deixa eu ver se tá tudo certo. Tá, tudo certo, vamos, manda ver. Claro que, assim, a gente confiava que as informações estavam corretas, mas a gente sempre queria ter certeza. Vamos ver se aquele cara foi eleito mesmo ali. A gente tem uma página especial que a gente tem todas as pessoas que foram eleitas. Vamos dar uma olhada antes de publicar alguém que foi eleito e cometer algum erro. Então, assim, e mais do que isso, foi o que você falou, a gente tinha um interesse assim, nas cidades maiores, ou nas cidades que a gente tinha mais informação, em complementar esse texto, em colocar um complemento de texto, uma foto, uma arte, mexer nesse título, deixar um título mais atraente. Então, assim, esse processo do robô, ele não ajudou só a conseguir com que a gente tivesse 5.000 textos. Ele ajudou também a gente a ganhar tempo, mesmo nos textos que a gente já faria, a ganhar um tempo de conseguir coletar aquelas informações que a gente ia precisar coletar de todo jeito, para poder fazer outras mudanças que a gente talvez não tivesse tempo para fazer. Então, assim, o que a gente teve que fazer só foi montar uma estrutura gigantesca para a gente conseguir ter um mínimo de pessoas ali para conseguir ver todos os textos ali, ver todas as 5.000 cidades e pôr no ar. Então, esse processo de ter um número de pessoas ali realmente foi um complicador, porque a gente teve que envolver muita gente, mas pessoas que já estariam envolvidas na eleição de alguma forma. A gente envolveu pessoas que já estariam trabalhando na eleição, digamos assim. A gente não contratou ninguém a mais, isso é importante dizer. A gente não contratou pessoas para fazerem isso. A gente utilizou todas o nosso staff, nossa equipe de jornalismo espalhada pelo Brasil para conseguir fazer isso e conseguir colocar no ar esses textos. E o resultado foi muito legal. E a gente fala no jornalismo, né? Tem o plantão, claro, e a eleição é um plantão obrigatório, todo mundo participa, mas eu vou dizer, né? Quem diria, Hector, que você também ia ficar de plantão, cara, nesse dia, né? Afinal, né? Tudo tinha que funcionar perfeitamente, né? Nenhum parafuso podia estar, tinha que estar tudo muito bem apertado. Me fala um pouco desse seu plantão, a gente falou brincando, mas né, da preocupação de que tudo funcionasse, né? Que tudo rodasse lisinho ali. Exatamente, foi domingo à tarde a gente estava aí ligado no computador, né? Na nossa equipe haviam por volta de 15 pessoas trabalhando entre o Media Tech Lab, o Hub Digital de Soluções e, como você falou, né, é um curto período de tempo que a gente tinha que fazer a solução funcionar, não importa o que acontecesse, né? Então, se a gente perdesse aquele momento da apuração, da divulgação do resultado, da divulgação dos dados, o nosso projeto, a nossa solução perderia aquela magia, né? Que era entregar os 5.000 textos num período muito curto de tempo. Não teria graça você na segunda, terça-feira e ver o texto da sua cidade em que o candidato foi eleito, né? Isso é muito interessante. Agora, voltando, acho que é uma pergunta legal de se fazer, falar assim, bom, automatização, beleza, o jornalista teve que checar e tudo mais, mas os textos entravam prontos ali, era mais um trabalho de revisão do que efetivamente ficar batendo o texto. Dá para ter uma ideia, mais ou menos, Thiago, de quanto tempo os robozinhos pouparam ali, quanto tempo a gente conseguiu ser mais rápido a partir da utilização desse recurso, enfim, da inteligência artificial, da automação dos textos? Olha, o Hector fez um cálculo aí que ele disse que a gente conseguiu fazer um trabalho que a gente levaria 15 vezes o tempo se a gente fosse fazer tudo manualmente. Estou confiando nele. Claro que ele quer vender o peixe dele, né? Dizer que os robôs atuaram bem ali. Tem formação no ITA, né? Sabe fazer conta, né? Tranquilo. Não vou ser eu que vou negar essa informação, né? Ele disse que a gente ganhou 15 vezes. Então, assim, a gente demorou, no final das contas, quase um dia ali, vai. A gente não chegou um dia, mas quase um dia para publicar todos esses textos, porque houve um problema que não foi nosso, foi no TSE, que o sistema de divulgação deles deu um problema, então eles ficaram algumas horas sem apresentar os resultados de algumas cidades. Então, assim, ao todo a gente demorou mais ou menos um dia para colocar todos esses textos no ar. Se a conta do Hector está, a gente demoraria pelo menos 15 dias para fazer isso. Então foi o que ele falou, imagina 15 dias depois, lá quase no Natal, a gente publicando um texto, já que a eleição aconteceu em novembro, né? A gente sabe que ela foi atrasada um pouco, a data da eleição no ano passado. Imagina a gente quase lá no Natal, chegando no Natal, a gente publicando o texto de quem foi eleito, que ninguém mais queria saber, né? O pessoal já sabia quem. Então, assim, eu acho que não teria nenhum sentido, não faria o mínimo sentido a gente fazer esse trabalho manual, não teria condições de fazer esse trabalho manual. Seria, tipo, totalmente impossível, assim. E eu acho que para a gente amarrar tudo isso,
Acho que são informações muito bacanas. Eu sei que é uma pergunta bastante vasta, mas eu queria saber de vocês assim, o que representou para vocês fazer parte desse projeto e poder proporcionar esse tipo de serviço para o eleitor do Brasil inteiro, o texto da eleição em São Paulo sair próximo do texto da eleição de Oiapoque, de Quixeramobim, de todas as partes do Brasil, de Santos, que o Thiago é de Santos, ele adora Santos, né? Mas falando sério, assim, brincadeiras à parte, a importância, assim, de como é que vocês dimensionam o trabalho? Bom, eu acho que assim, o papel do jornalismo é esse, né? É informar, é levar informação, fazer com que o serviço chegue para o cidadão. Então, quando a gente vê um trabalho como esse, que é basicamente jornalismo de serviço mesmo, né? A gente está entregando informação para todos os eleitores do Brasil. A gente conseguiu entregar uma informação que chegou para todos os eleitores do Brasil. Então, se antes a gente entregava para determinadas cidades, para cidades maiores, tal, dessa vez a gente conseguiu entregar lá para a Serra da Saudade, que é a menor cidade do Brasil, lá em Minas, para cidades médias que talvez não tivessem essa informação mais consolidada de quem que é o prefeito que vai governá-los pelos próximos 4 anos, informações a mais daquele prefeito ali, pelo menos, às vezes a pessoa não sabe nem qual que é o patrimônio que aquele prefeito tem ali, a escolaridade, ou de onde que ele vem. Então, assim, mesmo que sejam informações básicas ali, eu acho que só isso já é alguma coisa a mais que essa pessoa está recebendo, que a gente está provendo de serviço, assim. E eu acho que, assim, a gente tem muita margem para melhorar, para na próxima eleição conseguir levar mais informações, com que esse processo que o Hector fez, que ele falou aí, pode ser mais inteligente ainda, pode captar informações da cobertura daquilo lá, pode captar informações que aquela afiliada publicou durante a campanha, enfim, a gente tem margem para conseguir fazer um trabalho ainda melhor. Então, acho que, assim, foi só um embrião esse projeto, a gente tem usado essa automatização, inclusive nos textos de Covid, a gente tem um texto para mortes e casos de Covid e para vacinação todos os dias, e a gente conseguiu automatizar esse processo também. Então, assim, eu acho que é só um começo para a gente fazer isso muito, muito mais vezes no G1 e na Globo como um todo. Então, é bastante gratificante, como o Thiago colocou aí, a gente publicou texto para cada município do Brasil, né? Isso foi uma iniciativa inédita, né? Nunca havia sido feito anteriormente, nem na Globo, nem em nenhum outro veículo de comunicação. Você vê o teu trabalho ali sendo divulgado no portal do G1, no portal da Globo e tudo mais, ver todo mundo podendo acessar o teu trabalho ali é uma coisa bem recompensadora, né? Como o Thiago colocou, esse foi só um embrião, foi um primeiro passo, foi um primeiro projeto que a gente elaborou utilizando uma ferramenta dessa magnitude, né? E como eu coloquei ali atrás, a nossa ferramenta é totalmente customizável e pode ser encaixada em qualquer outro contexto, em qualquer outro assunto que a gente queira e tenha interesse, né? Então, é bastante legal você ver essa abertura do jornalismo para uma nova tecnologia, essa receptividade, né, em ter uma ferramenta autônoma e automatizada, né, divulgando e publicando textos com acompanhamento deles. Então é bem recompensador assim, ver uma iniciativa desse porte, desse tamanho acontecendo, né? Tá certo. Olha, nosso tempo já está aqui no fim. Eu quero agradecer, Thiago, quero agradecer, Hector. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. A Campus é um lugar fantástico para a gente poder falar de inovação, para a gente poder falar do que está rolando, de tudo isso que está acontecendo. E todos nós aqui já participamos, o Thiago já participou da Campus, eu já cobri Campus, já participei também. Novamente, né, é um prazer estar aqui nesse painel. O Hector também é um cara que já participou antes, mas eu queria fechar aqui, Hector, com a sua experiência, que você tem uma coisa muito legal, rapidamente para você contar como é que foi, porque eu acho que pode inspirar muita gente, não só quem está assistindo, todo mundo que vai assistir isso aqui, né? Me fala um pouquinho da sua história com a Campus. É isso mesmo, Cauê. Em 2018 eu estava um pouco insatisfeito com a minha carreira, estava buscando outras oportunidades, outras coisas para fazer, e eu fui até a Campus Party, eu fui em busca de conhecimento, fui em busca de expandir meus horizontes, saber o que estava acontecendo no mundo, porque a Campus é um evento fantástico, né? Você encontra das mais diversas pessoas, mais diversos assuntos, temas e tudo mais, e eu fui buscar, poxa, o que eu posso explorar usando meu background de ciência da computação, né? O que eu poderia vislumbrar de novo para trabalhar. E comecei a assistir algumas palestras informalmente de machine learning, de dados, para mim era tudo muito novo, não sabia como que funcionava, né? E a partir daí eu comecei a mergulhar um pouco mais no mundo de dados, e a partir disso, ao minha carreira aí no mundo de machine learning, de inteligência artificial, dei um novo rumo na minha carreira e estou aí até hoje, cheguei na Globo, né?
só com esse estopim assim. Então, para quem está assistindo nossa palestra, para quem está acompanhando a Campus, participa dos eventos, participa das palestras, ouve que você pode aproveitar inúmeras coisas aí do evento. Ah, que legal. Acho que é a melhor coisa ouvir isso, né? Como a Campus abriu portas para você. Hoje a gente está aqui falando de uma iniciativa inédita. Novamente, parabéns, Hector, parabéns, Thiago. Obrigado por todo esse papo sensacional. E obrigado a todo mundo que está nos assistindo também novamente. E fiquem ligados, porque tem muita programação, ainda muita coisa boa rolando aqui na Campus Party. Quero deixar novamente meu agradecimento à firma, à Globo, nesse painel Eu, o Robô. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Espero que presencialmente, todo mundo junto. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.